Então, está gravando, pedi autorização de vocês para que a aula fique gravada, para quem não pôde estar aqui agora possa assistir depois. Eu queria mostrar para vocês no início aqui, antes da gente entrar na discussão que a gente vai fazer hoje, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Um material que está disponível para vocês, que são 4 questões. Peraí, não é aqui nessa tela, acho que é nessa aqui. Aí. Então, são 4 questões, esse material está disponível para vocês, abriu agora, às 10 horas da manhã, e tem término no dia 7, na próxima quinta-feira, ao meio-dia e 15. Então, peço que vocês tentem responder essas questões aqui que estão disponíveis para vocês durante a semana. Essas questões que vocês estão vendo aqui, que eu estou disponibilizando para vocês no portal do Plural, são questões que tratam do tema dos pré-socráticos. Vocês têm um material já que eu disponibilizei para vocês, os slides ali, sobre os pré-socráticos, e vocês têm uma semana de prazo aí para fazer. Eu quero que vocês prestem atenção aqui em outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês sobre essas atividades. O tempo de resposta dessas atividades é de 2 horas. Então, tu entrou, começou a fazer, as respostas são 4 questões de múltipla escolha. Tu tem 2 horas para terminar de fazer, né? Depois, se tu deixar, entrar, faz uma, deixa o material aberto lá, te esquece disso na internet, vai estourar o tempo das questões, vocês não vão conseguir voltar a fazer. Então, observem essas coisas, tentem fazer isso aqui para mim até semana que vem. Tem 7 dias aí para responder 4 questões de marcar. Acho que vai dar tudo certo, né? Então, hoje, o que a gente vai fazer? Só um pouquinho aqui que estamos abrindo o material. A gente vai fazer uma discussão sobre a contribuição de um dos filósofos clássicos, chama Platão, e para entender o Platão, depois a gente vai pegar das alegorias mais conhecidas dele, que é a alegoria do mito da caverna. Então, quem foi o Platão? Né? O Platão foi um filósofo grego que nasceu por volta de 428 a.C., e morreu em cerca de 348 a.C. Ele é considerado um dos maiores pensadores do mundo, como Aristóteles e Sócrates, e é lembrado por ter desenvolvido as ideias e os pensamentos que formaram a atual cultura do Ocidente. Né? Na juventude, Platão nasceu em Atenas, em família próspera e respeitada. Como a maioria dos jovens atenienses de seu tempo, interessou-se desde cedo por política e filosofia. Seguidor de Sócrates, aprendeu muito com ele. Porém, Sócrates tinha muitos inimigos, porque questionava as pessoas e com frequência mostrava que elas não eram tão sábias ou boas como se diziam, né? Os governantes de Atenas julgaram Sócrates e o condenaram à morte, como a gente viu na aula passada, né? O que deixou Platão muito abalado. Platão concluiu, então, que o sistema político de Atenas tinha muitos problemas e que ele não queria fazer parte daquilo. Começou, então, a viajar pela Grécia, pelo Egito e pela Itália. Por volta de 387 a.C., Platão criou a Academia de Atenas. Tinha voltado para Atenas e criou a Academia de Atenas, que era um espaço de educação filosófica, assim, como se fosse uma grande escola, né? Aristóteles foi um de seus alunos, então Platão ensinou filosofia, leis, raciocínio lógico, matemática e ciências durante o resto de sua vida. A academia, criada pelo Platão, sobreviveu por centenas de anos após a morte de Platão e é considerada a precursora da universidade moderna, né? Suas ideias e os seus escritos, né? Então, Platão não foi apenas um pensador brilhante, mas também um grande escritor. Muitas de suas obras ainda são estudadas, né? A República é uma das mais conhecidas. É um trabalho, o seu trabalho é muito abrangente, né? Queria que os alunos aplicassem a razão ou a racionalidade a todos os pensamentos e ideias que tivessem. Escreveu sobre inúmeros temas, né? Como geometria, amor e política.
Suas ideias costumavam envolver a ética, ou seja, questões sobre o que é certo ou errado e sobre o bem e o mal. É impossível saber quais ideias eram apenas dele e quais ele desenvolveu a partir das discussões com Sócrates, uma vez que seu mestre, Sócrates, como a gente viu na aula passada, não deixou nada escrito. Né? Na obra de Platão estão presentes muitas discussões com os estudantes da academia, todas na fórmula de diálogos, são os famosos diálogos platônicos, né? Como se as pessoas estivessem conversando sobre as ideias filosóficas. Né? Eu vou propor que a gente assista 2 videozinhos curtos que tratam sobre essas questões e depois a gente volta aqui para fazer um debate em cima daquilo que a gente assistiu nos vídeos. Né? Só um minuto que eu vou operacionalizar aqui a transmissão para vocês. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência até que a gente consiga botar no ponto aqui. Tudo bem? Bora jogar? E se você baixasse League of Legends? Nunca é cedo para abrir um negócio. Ou tarde. Parece a... Vamos lá, então. E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é o Gui, professor de Filosofia do Descomplica, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Quer me ensinar as principais matérias que caem no vestibular por meio de mapas mentais, para você ficar ligadíssimo na hora da prova. Tanto é que dá para você baixar esse desenho top de linha aqui no link da descrição, viu? Vai perder essa chance? Agora, se você é daqueles que fica boiando nas aulas de filosofia, sem entender por que aquela galera... Oi? Tem alguma coisa? Está dando para assistir? O Otávio está com o microfone ligado. Vamos esperar. Todo mundo se acertou aí? Vamos lá, então. A galera da antiguidade viajava tanto, chega mais. Esse é o momento de aprender de uma vez por todas as principais ideias de Platão, um dos pensadores mais abordados no Enem. E vamos tratar de outros assuntos da filosofia por aqui, viu? Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho para não perder nenhum episódio novo. Tá bom ou o que mais? Pois se liga para quem conferir esse vídeo até o final, vai desrolar um descontão para se tornar aluno do Descomplica. Fazemos questão que você tenha acesso a um ensino de qualidade por um preço justo. E sem mais delongas, bora entender o que esse Platão queria dizer com o negócio da caverna. E não, se você pensou na caverna do dragão, a gente adianta logo que não tem nada a ver. O pensamento mais famoso desse filósofo se chama Teoria das Ideias. Segundo nosso amigo Platão, o mundo é dividido em 2 esferas, a inteligível e a sensível. Essa perspectiva é conhecida como dualismo platônico, justamente por ser dividido em 2 conceitos. E, professor, mais perspectiva para lá, conceito para cá, já até me perdi. Calma, foco, força, fé, que a gente vai terminar esse vídeo com você ainda dominando essa matéria. O mundo inteligível é o que conta para valer, já que é lá que encontramos a essência de tudo que existe.
É um plano superior ao que vivemos aqui na Terra, que só pode ser percebido por meio do nosso intelecto. Tudo que existe lá são ideias perfeitas, os objetos materiais que nós usamos no dia a dia. Ou seja, é o mundo da sabedoria e do conhecimento. Até aqui tudo bem? Beleza, então. Quanto isso, no mundo sensível, temos de fato os objetos materiais que representam as ideias que estão localizadas na perspectiva inteligível. Quer dizer, falando de uma forma menos complicada, é o plano terreno que vivemos em meio às aparências. Mas por que esse nome sensível, Gui? Bom, muito perspicaz da sua parte reparar nisso. Platão diz que nós percebemos essas ideias ditas perfeitas por meio dos nossos 5 sentidos. Eles, por sua vez, são falhos. Consequentemente, não são as representações totalmente iguais às ideias que estão presentes no mundo inteligível. Deu para entender? Vamos usar um exemplo para ficar mais claro. Pensa na cadeira que você está sentado nesse momento para ver os vídeos do que é que eu desenho. É um objeto material que usamos no nosso dia a dia que representa a ideia perfeita da cadeira que existe no mundo inteligível. Só que como as nossas sensações elas estão suscetíveis a falhas, essa cadeira não é a cópia fidedigna do que existe no plano intelectual. E isso vale para todos os objetos que existem, tá? Isso, claro, segundo os pensamentos, né, do nosso querido Platão. Mas isso não é tudo. Esse cara é tão, mas tão importante que ele criou uma metáfora para tentar explicar melhor o dualismo platônico. Estamos falando do mito da caverna, um dos clássicos da história da filosofia. Funciona assim. Imagina que você está dentro de uma caverna, sendo que você nasceu e viveu todos os dias nesse ambiente que é bem escuro. A única fonte de luz existente é uma fogueira. Logo, as únicas coisas que você viu ao longo de toda a sua vida foram as sombras do que existe fora da caverna produzida pelas chamas. É exatamente isso que acontece com os prisioneiros representados no mito da caverna. O que acontece é que, em dado momento, um desses personagens consegue escapar da prisão e ir para o exterior. Uma vez livre, ele se depara com o mundo real e fica super assustado. Pela primeira vez na vida, esse indivíduo vê as coisas como elas realmente são, e não apenas as suas representações. Deu para entender a comparação? As sombras que os prisioneiros viam dentro da caverna são uma metáfora para o mundo sensível, enquanto que o prisioneiro encontra, ao sair da caverna, o mundo inteligível. No final da história de Platão, o prisioneiro que foge, ele volta para a caverna e conta o que viu aos demais. Por fim, todos conseguem se libertar e alcançar o mundo real. Legal, né? A importância de Platão é tamanha que outros conceitos foram desenvolvidos baseados no seu dualismo platônico. Ele mesmo, lembra? O plano em que as essências das coisas ficam. Ao nascermos, nosso espírito migra do mundo inteligível para o mundo sensível, o plano terreno em que vivemos. Como a nossa alma estava no mundo da realidade ideal, em tese, teríamos esse conhecimento de como as coisas realmente são. Mas como nada é perfeito no mundo sensível, nós esquecemos desse conhecimento no momento que o espírito fixa-se ao corpo. Por isso a teoria da reminiscência, porque o conhecimento que temos ao longo da vida é que a nossa alma vai se relembrando aos poucos do que viu no mundo inteligível. E aí, conseguiu desmistificar um pouquinho a filosofia na sua cabeça? Aproveita para dizer aqui nos comentários qual pensador você também gostaria de ver aqui no Que é que eu desenho. A gente adora... Bom, a gente viu ali o videozinho do Descomplica, do Que é que eu desenho, que trouxe um pouco as ideias para a gente, né? Essas ideias, eles nos apresentam depois nesse podcast aqui, que é um mapa mental, e eu vou disponibilizar ele para vocês. Vocês já vão enxergar ele aqui agora, que traz tudo aquilo que foi discutido no vídeo ali, né? A ideia da dualidade inteligível-sensível, o que é o mundo inteligível, o que é o mundo sensível, né? O exemplo a partir da cadeira do objeto material e uma abordagem pequena ali de como é o mito da caverna, logo em seguida a apresentação da teoria platônica da reminiscência, da ideia que a gente vem, a nossa alma vem do mundo ideal, o mundo das ideias, onde a gente já conhece tudo e ao nascer se esquece e com as experiências que está tendo vai lembrando desse conhecimento que já existe, né? Para que a gente possa entender um pouco mais, que o mito da caverna ali foi meio que passado correndo para a gente, nós vamos usar um outro videozinho ainda, que é esse aqui que eu quero abrir para vocês, que aprofunda um pouco mais a ideia do mito da caverna, para que a gente possa voltar aqui a fazer uma discussão em cima dessa divisão entre mundo sensível e mundo inteligível. Os filósofos antigos acreditavam que a filosofia... Opa,
Travou tudo aqui, só um pouquinho. Bem travado. Não era uma mera especulação abstrata e descolada da vida, mas ela servia como terapia para libertar as pessoas de uma vida medíocre e sem sentido, inclusive ajudando na preparação para uma boa morte. No mito da caverna, Platão procura expressar como a filosofia pode curar a nossa cegueira e ilusão através da reflexão e assim nos conduzir à sabedoria. Olá, meu nome é Paulo Rafael e se você deseja ser iluminado pela filosofia, nos acompanhe nesse episódio do Superleituras. Queremos falar sobre 5 lições da Alegoria da Caverna de Platão. Coloque nos comentários aquela lição que você mais gostou ao final do vídeo. A Alegoria da Caverna é, com certeza, a história mais famosa da filosofia. Também pelo fato de ter sido retratada pela cultura pop nos filmes Matrix e o Show de Truman. A Alegoria da Caverna é contada no livro A República. Nesse diálogo, Sócrates é o protagonista e o assunto versa sobre o melhor governo, tendo como fio condutor da discussão o que é a justiça. No livro 7, Platão conta a seguinte história. Imagine algumas pessoas que estão amarradas no fundo escuro de uma caverna, voltadas para a parede dessa caverna. Elas nunca saíram de lá, nem viram a luz do sol. Tudo que elas conseguem ver são imagens projetadas na parede da caverna através da luz de uma fogueira. Uma espécie de imagem cinematográfica que mostra a sombra dos animais, pessoas, plantas e objetos que são projetadas de fora da caverna. Os habitantes da caverna ficam fascinados com as imagens e acabam por crer que as sombras são a realidade. E aí, Sócrates diz o seguinte: essa é a nossa condição. Assumimos na nossa vida a ilusão por realidade. E ele continua. Um prisioneiro consegue se libertar e subir para fora da caverna. Quando ele sai da caverna, ele vê os objetos como realmente são pela luz do sol. No início, dói os olhos, mas depois ele consegue contemplar o sol. Essa alegoria revela que aquele que sai da caverna e contempla as coisas enquanto tais, iluminadas pela luz do sol, é o filósofo. O sol é a imagem do bem. A subida ao mundo superior é a ascensão da alma das coisas sensíveis para a realidade inteligível. Ou seja, antes o prisioneiro estava iludido. Agora que ele vê o sol, ele sabe distinguir entre o que é real e o que é falso. Platão, ao final, faz uma suposição. Se o prisioneiro voltasse para o fundo da caverna e ele dissesse aos outros: olha, o que vocês estão vendo não é a realidade, é apenas uma sombra. Os prisioneiros não acreditariam e até matariam o ex-prisioneiro. Uma clara referência a Sócrates, que foi condenado à morte, mas que só estava querendo mostrar a luz. Se você quer saber mais sobre Sócrates, veja o nosso vídeo A Última Aula de Sócrates. Vamos às lições da Alegoria da Caverna. Primeira lição: as coisas materiais são sombras. A caverna simboliza o mundo sensível e material. É uma realidade que as pessoas, já lá no tempo de Platão, ficavam vidradas e hipnotizadas. As coisas materiais e os bens corporais parecem profundamente reais, mas desaparecem rapidamente. Eles são instáveis e passageiros. As riquezas, honras e prazeres possuem, para Platão, uma importância secundária e não podem tomar lugar daquilo que é realmente essencial. Isto é, os valores imateriais e os bens da alma, tais como a sabedoria, o bem, a contemplação do ser. Segunda lição: ficar dentro da caverna é mais fácil. Sair da zona de conforto é a libertação das algemas. Assumir a responsabilidade pela própria vida e não se vitimizar é um grande passo libertador. Porém, é mais fácil continuar na sombra e não fazer esforço para sair da própria inércia. E a filosofia
pode te ajudar a sair da caverna. Terceira lição, a luz irá criar incômodo. E no caso de o forçarem a olhar a luz, não sentiria dor nos olhos? Pelo fato do prisioneiro ter ficado muito tempo em escuro, ele irá sofrer para enxergar a luz. Ou seja, é difícil querer sair da cegueira da ignorância, porque justamente acreditávamos estar na luz. Aceitar a própria ignorância, erros e auto-enganos é um grande passo para o conhecimento verdadeiro de si, ou seja, é uma etapa libertadora para sair da ilusão e ir na direção da contemplação da verdade. Quarta lição, habituar-se para poder contemplar o mundo superior. O mundo material todos nós conhecemos e com ele interagimos, mas nem todos estão conectados ao mundo espiritual. Para isso, é preciso contemplar a luz que revela o que todas as coisas são. Platão nos convida a realizar essa contemplação do divino e buscar a transcendência. Trata-se do aspecto místico e teológico do platonismo. Essa contemplação é um exercício que eleva as nossas almas acima das aparências. Isso significa fundamentar a nossa existência sobre o bem transcendente, ou seja, aquele que está para além de cada um de nós e que dá sentido para todo o restante. Quinta lição, devolver o bem que se recebeu. O ex-prisioneiro da caverna, que após ter sido iluminado pelo bem, agora é impulsionado a retornar à caverna para ajudar os outros a se libertarem. Essa lição é bem difícil, mas se cada um de nós ter o compromisso de a cada dia se tornar uma pessoa melhor, buscar ajudar os outros, a nossa sociedade pode ficar muito melhor. E é o que Platão acreditava. E é o que nós, aqui do Superleitura, também acreditamos. Mas cuidado, aquele que enxergou o verdadeiro bem deverá correr o risco, como Sócrates correu. Mas saiba que isso lhe dá um sentido para a sua existência. Se você gostou desse vídeo, corre lá nos comentários e vamos conversar um pouco sobre filosofia. Bom, vocês assistiram aí, então, 2 vídeos, os 2 falam sobre as teorias do Platão. O segundo foca um pouco mais em cima da alegoria da caverna. O essencial aqui para que a gente possa compreender o pensamento do Platão, que a gente consiga entender essa dualidade proposta por ele entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo das coisas, o mundo inteligível é o mundo das ideias. Segundo Platão, a gente passa a maior parte da nossa vida preso ao mundo das coisas e muito distante do mundo das ideias. A alegoria da caverna, que é uma das alegorias mais conhecidas aí da filosofia da antiguidade, ele mostrou num dos vídeos que vocês assistiram uma relação com 2 filmes, que é o Matrix e o Mundo de Truman. Ela nos propõe a ideia de que nós estamos sempre presos a algumas bolhas, né? E que essas bolhas nos influenciam e fazem com que a gente pense que a gente está enxergando a realidade, mas, na verdade, a gente está enxergando a realidade filtrada por determinadas bolhas. Muitos filósofos modernos trabalham com a ideia de que, hoje em dia, a grande bolha, a grande caverna que nós nos encontramos presos é a rede mundial de computadores e as plataformas digitais que nos fazem crer que a nossa vida, que a nossa realidade é aquilo que acontece dentro das nossas redes de relações pessoais. Problematizar essa questão da alegoria da caverna é fundamental para que a gente possa partir para seguir os pensamentos dos outros filósofos, né? Segundo Platão,
Então, os nossos sentidos, tudo aquilo que a gente percebe pelos nossos sentidos, nos leva a enganos. E só é possível sair desses enganos na medida que a gente sobe a uma forma de pensamento que, segundo ele, é uma forma de pensamento superior à possibilidade de racionalizar aquilo que a gente está sentindo na prática. Por quê? Porque ele determina que os nossos sentidos são falhos e, portanto, nos levam ao auto-engano, nos levam a considerar coisas falsas como verdadeiras. Esse debate ele vai ser retomado por um dos principais discípulos do Platão, que é o Aristóteles, que vai nos afirmar exatamente o contrário do que Platão afirmava, dizendo que a única coisa que a gente pode conhecer é aquilo que nos é dado a partir da nossa sensibilidade, dos nossos sentidos, da possibilidade que nós temos de entrar em contato com o mundo material. Essa discussão está sendo iniciada aqui, que na verdade começou nos pré-socráticos, entre dois pensadores que chamavam-se Parmênides e Heráclito, é a discussão sobre a capacidade e a possibilidade de se conhecer a verdade e por qual caminho se atingiria a verdade. O Parmênides vai nos propor que o caminho de atingir a verdade é esse caminho da razão e do mundo das ideias, que depois é assumido na proposta do Sócrates e do Platão. O Aristóteles vai retomar o pensamento de um outro pensador, que é o Heráclito, de Éfeso, e vai nos propor um caminho da experiência, do contato com o mundo sensível para conhecer a verdade. Esses dois caminhos são caminhos que separam, por assim dizer, um grupo de pensadores enorme que vem lá do início da filosofia no período clássico e vai atingir a filosofia contemporânea, vai perpassar todo o período clássico, toda a discussão da filosofia medieval, toda a discussão da filosofia moderna, e ainda hoje a gente tem essa diferença, essa diferenciação da forma como os pensadores, filósofos entendem a possibilidade de se apropriar da verdade, de conhecer a verdade, né? Esses dois caminhos diversos são representados pelas correntes filosóficas do racionalismo e do empirismo. Bom, o que a gente vai tentar fazer a partir disso aqui, e antes ainda de entrar na discussão do Aristóteles na semana que vem. Eu vou deixar como sugestão para que vocês, depois de lerem o material que eu vou deixar disponível ali para vocês no plural, assistam um desses dois filmes que foram sugeridos para vocês. Pode ser a Matrix ou pode ser o Mundo de Truman, eu vou deixar os links ali para vocês também no material, e que a partir do momento que vocês assistirem esses filmes, que vocês tentem identificar nos filmes características, semelhanças do que está sendo apresentado ali para vocês nos filmes, com aquilo que a gente discutiu aqui, que seria a alegoria da caverna do Platão. E aí vocês vão me responder ali no material do plural também, de acordo com o filme que escolheram ver, quais são essas características, quais são essas semelhanças. Na aula que vem, na quinta-feira que vem, a gente vai entrar no pensamento do Aristóteles para tentar entender como que o Aristóteles enxerga exatamente o contrário do Platão e nos coloca numa perspectiva mais empirista de relação da formação do conhecimento a partir da relação que ele tem com as coisas materiais e com o sensível. Eu queria pedir para vocês que primeiro façam a atividade sobre os pré-socráticos, que está disponível ali para vocês, que eu mostrei no início da aula aqui. Por quê? Porque aquilo vai ser base para que vocês consigam retomar o que a gente estudou na aula passada ali, que vocês, então, depois de fazer aquela atividade, tentem, durante essa semana, assistir um dos dois vídeos que vai ser proposto ali para vocês, os dois filmes, né, no caso, e respondam a provocação sobre os filmes que eu vou colocar ali para vocês,
para que antes da próxima aula, quando a gente consiga entrar já no pensamento do Aristóteles, a gente já tenha condição de fazer, por oposição ao pensamento do Platão, a contraprova daquilo que o Aristóteles vai estar apresentando para vocês. Eu quero desejar para vocês aí um bom feriado e um bom final de semana. Vocês aproveitem o tempo que vão ter na próxima semana aí para fazer as atividades todas. E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. As aulas, incluindo essa aqui, já vão estar todas disponíveis para vocês no canal do YouTube. Aquele eu largo o link ali para vocês no grupo do WhatsApp. E agora, assim que eu desligar aqui, eu já vou colocar esse textinho que eu escrevi ali sobre o Platão para vocês, que eu utilizei um material do Portal Plural como base ali, da editora também. Já vou disponibilizar isso aí para vocês. Queria agradecer aí a participação de todos. Vamos ver se alguém tem alguma coisa para me perguntar, se alguém escreveu alguma coisa no chat aqui. Não, a última conversa que a gente teve aqui foi sobre um microfone que estava aberto. Se alguém tem alguma questão para me fazer, alguma coisa que quer perguntar, eu estou à disposição aqui para vocês.